Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão número 6. A questão diz assim: um refrigerador com eficiência de 40% fornece 1.400 joules de calor para uma fonte quente por ciclo de operação. Sabendo que ele opera fazendo 5 ciclos por segundo, calcule em quanto tempo esse refrigerador congela 4 litros de água a 25 graus Celsius e assinale a opção correta. Dados: calor latente de fusão da água 300 kJ por quilograma e calor específico da água 4.200 joules por quilo. Então, qual é a ideia da questão? Ele pegou 4 quilos de água a 25 graus Celsius, colocou dentro desse refrigerador e esse refrigerador congelou esses 4 quilos de água. E o problema é saber quanto tempo durou esse congelamento. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a quantidade de calor que esses 4 quilos de água têm que perder para se congelar por completo. Depois disso, a gente vai analisar o funcionamento do refrigerador e determinar, pela sua eficiência, quanto tempo ele vai demorar para congelar essa água. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou analisar o congelamento da água. A gente pode começar pelo um gráfico, analisando um gráfico aonde eu tenho temperatura por quantidade de calor. Aonde a gente sabe o seguinte, que a água está inicialmente a 25 graus Celsius e ela vai congelar. Então, a gente tem o quê? 25 graus Celsius, certo? E ela vai congelar. Então, a gente vai ter a seguinte curva de aquecimento. Ela sendo resfriada até o 0 graus Celsius e depois passando completamente pela fusão, não é? E chegando, né? Lembrando que a fusão vai acontecer a 0 graus Celsius. Então, a gente tem essa primeira parte aqui que eu vou chamar de Q1 e aquela segunda parte ali eu vou chamar de Q2. E aí eu sei que a quantidade de calor total vai ser igual à quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2. Então, fica que total vai ser igual a mC delta T, porque curva inclinada é calor sensível e na horizontal é calor latente, né? Então, a gente sabe que o calor latente ele é o quê? MLF, porque é fusão. Então, pensa comigo o seguinte: quais são os dados que o problema deu? Vamos pegar na ordem. Qual é a massa do gelo? Ou a massa da água? 4 quilos. Foi o que ele falou aqui, não é? O calor específico da água, ele disse aqui, ó, calor específico da água, 4.200 joules por quilograma. E o latente de fusão, ele disse que é 300 quilojoules por quilograma. Cuidado pelo seguinte, aqui está em joules, aqui está em quilojoules. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar 4,2 quilojoules por quilograma, que aí essas duas grandezas ficam na mesma unidade de medida. E eu não preciso transformar a massa para grama, porque aqui está em quilo. Beleza? A variação de temperatura a gente vai tirar pelo gráfico. Então, eu sei que o Q total, ele vai ser igual. Vou pegar essa relação aqui, ó. MC delta T mais MLF. Então, fica assim. Q total vai ser igual a 4, que multiplica o calor específico
4,2 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, vai ser 0 menos 25. Beleza? Mais a massa, que é 4, e o latente de fusão. O latente de fusão não é 300, mas cuidado, está ocorrendo o resfriamento. Se é o resfriamento, a gente tem que lembrar que esse cara é negativo. Cuidado para não errar, certo? Então, fica assim, Q total é igual a 4 vezes 4,2 vezes menos 25, vai dar menos 420, menos 1.200. Então, eu sei que a água tem que perder 1.620 quilojoules. Beleza? Porque a gente manteve os Ks daqui. Então, isso aqui é o quê? Perdeu calor, certo? Ou cedeu calor. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a máquina térmica. Qual é a máquina térmica que eu tenho? A máquina térmica que a gente tem é o refrigerador. Então, olha o que vai acontecer com o refrigerador. Vamos botar aqui assim, ó. O refrigerador, vou escrever aqui. O refrigerador, segundo o texto, ele libera para a fonte quente de acordo com o nosso problema, ó, fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente por ciclo. Então, eu sei que a quantidade de calor da fonte quente é igual a 1.400 joules por ciclo. Não é isso? Só que o que acontece? Ele vai fazer um trabalho retirando calor da fonte fria. Não é? E isso tudo com um rendimento de 40%, de acordo com o problema, certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o rendimento de uma máquina térmica é a quantidade de calor da fonte fria divididos pelo trabalho. Mas eu não sei o valor da fonte fria e não sei o valor do trabalho, eu só sei a eficiência. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Ou seja, reescrevendo isso aqui, eu posso dizer que a quantidade de calor da fonte fria é a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. Se eu substituir o Q fria aqui, eu sei que o meu rendimento vai ser calor da fonte quente menos o trabalho divididos pelo trabalho. Certo? A gente sabe que o rendimento é 40% e a fonte quente é 1.400. Então, vai ficar assim, ó, 0,4 é igual a 1.400 menos o trabalho divididos pelo trabalho. Ou seja, 0,4T mais 0,4W mais W é igual a 1.400. Ou seja, o trabalho vai ser igual a 1.400 divididos por 1,4. E isso vai me dar 1.000 joules por ciclo. Então, pensa comigo, qual é a quantidade de calor que ele vai usar por ciclo? A bola vai ser igual a 1.000 joules por ciclo. Ah, entendi. Então, a gente pode dizer o seguinte,
Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos pegar o desenho aqui. Agora a nossa situação está bem mais fácil de entender. Ó, esse cara aqui é o refrigerador. Nossa, refrigerador. A gente sabe que ele joga para a fonte quente, né? Fonte quente, uma quantidade de calor de 1.400 joules por ciclo. O trabalho que ele executa é de 1.000 joules por ciclo. Qual é o valor da quantidade fria? Ah, bom, é só usar isso aqui, ó. Eu sei que Q fria é igual a Q quente menos o trabalho. Então, Q fria vai ser igual a 1.400 menos 1.000, né? Ele retira por ciclo da fonte fria, ou seja, da água, 400 joules por ciclo. Entendeu? Então, agora a gente analisa o seguinte, olha só. Se a gente for pensar, né, a gente tem 400 joules por ciclo. Então, eu boto assim, ó, para a fonte fria, eu posso analisar assim, 400 joules em um ciclo por segundo, porque cada ciclo dura um segundo. Quantos joules ele vai tirar em 5 ciclos por segundo? A bola, isso é fácil, 5 vezes 4, 2.000 joules por segundo, não é? Ou 2 quilojoules por segundo. Agora pensa comigo, se ele, para congelar a água totalmente, ele precisa perder 1.620 quilojoules, eu posso pensar assim, se ele perde ou retira 2 quilojoules em um segundo, os 1.620 ou 1.640, 1.620 joules, quilojoules, vai ser X. Então, eu sei que X é igual a 1.620 divididos por 2, ou seja, 810 segundos é o tempo que vai demorar o congelamento. 810 segundos é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!